O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta sexta-feira somos colocados diante da linguagem universal de Deus. Você sabe qual é a linguagem universal de Deus? Vocês sabem? Qual é a linguagem universal de Deus? A linguagem universal de Deus é o amor. E a primeira leitura, através do profeta Ezequiel, somos colocados diante deste amor que Deus tem para com todo o seu povo. Somos colocados diante deste amor que Deus tem para com Israel, seu povo eleito, seu povo escolhido. E o Senhor desposa este povo como o marido desposa a sua esposa. Quando passei junto de ti, vi que te debatias no próprio sangue, e enquanto estavas em teu sangue, eu te disse: vive. Deus nos escolheu, queridos irmãos e irmãs. Deus é o Salvador de toda a casa de Israel. Sempre livrou o seu povo eleito da escravidão, do pecado, da morte. E o profeta Ezequiel, usando uma linguagem cheia de romance, de enamoramento, apresenta o nosso Deus como um Deus que verdadeiramente ama o seu povo escolhido. Percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir a tua nudez. Fiz um juramento estabelecendo uma aliança contigo e tu foste minha. Te enfeitei com joias. Te coloquei braceletes nos braços, colar no pescoço, um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa magnífica em sua cabeça. Eu te revesti com roupas bordadas, diz o profeta, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Porém, a resposta de Israel para com o seu Senhor nem sempre foi uma resposta de cumplicidade e de fidelidade. Por causa da idolatria, do afastamento para com o Senhor Deus, Criador e Libertador, Israel acaba caindo na sua própria desgraça. Jerusalém agiu como uma meretriz, como uma prostituta. Mas pusestes tua fama na beleza e te prostituíste. Graças à tua fama, sem pudor te oferecias a qualquer passante, mesmo assim,
Vou estabelecer uma aliança contigo, porque o nosso Deus nos ama com amor eterno, porque a linguagem de Deus é a linguagem do amor. O Senhor nos ama, nos chama e nos perdoa. Basta que nos arrependamos de toda a nossa infidelidade. É esta a mensagem da primeira leitura, queridos irmãos e irmãs. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você e jamais irá desistir, porque Ele nos ama, porque Ele te ama. Basta que você se arrependa dos seus pecados, basta que você busque uma vida nova. Assim como nós falamos recentemente daquela mulher adúltera, pecadora, que fora colocada aos pés de Jesus, e Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram se afastando um a um. Jesus disse: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, porém, não peques mais. Deus quer a nossa conversão. Deus quer ser amado também de forma recíproca, diante deste amor que Ele derrama, diante deste amor que Ele mesmo tem para com todos nós. Embora o Senhor se irrite muitas vezes diante das nossas infidelidades, o Senhor está sempre pronto para nos perdoar. Como cantava o salmista: acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Queridos irmãos e irmãs, esta linguagem do amor se estende ao evangelho que hoje nós acabamos de ouvir. O texto está em Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 12. E este texto serve como base para a instituição do sacramento do matrimônio. Serve como base para a instituição da família. Hoje Jesus defende a união amorosa entre o homem e a mulher. Jesus defende a formação da família. Eu, quando assisto a um matrimônio, quando levo o meu ritual, eu escolho sempre a mesma leitura, o mesmo evangelho, e é justamente este. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus responde com sabedoria: nunca lestes que o Criador desde o início os fez como? Homem e mulher. Homem e mulher. Não homem e andrógeno, não, homem e mulher. E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem jamais separe. Que maravilha, queridos irmãos e irmãs, ouvirmos esta palavra nesta semana de oração pela família. Nesta semana de oração por todos nós que viemos de uma família. Todos nós viemos de uma família. São João Paulo II já dizia: o futuro do mundo passa pela família. Por isso Deus nos criou homem e mulher, Adão e Eva. Desde o início nós somos criados através desta forma. E o homem deixará seu pai e sua mãe. A mulher deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão um único corpo, uma única carne. De modo, eles já não são dois, como diz o texto, mas uma só carne. Eu sempre digo isso no matrimônio. Primeiramente, o noivo entra e espera a chegada ansiosa da noiva. Entram separados, mas saem como da celebração do matrimônio? Juntos, unidos, de braços dados para toda a vida. Um do lado do outro, não um à frente e outro atrás, mas um do lado do outro, para que vivam esta verdade, para que vivam esta união amorosa, para que testemunhem o amor, para que testemunhem a misericórdia de Deus, não é? Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher e se casar com outro, comete adultério. Os viúvos estão dispensados dessa palavra. Mas quem é casado na igreja e se separa e diz: olha, se não der certo, não tem problema.
Eu me ajeito daqui a pouco com outra pessoa. A palavra de Deus muitas vezes é dolorosa, queridos irmãos e irmãs, mas nós precisamos ser guiados por ela. Jesus, ele nos fala isso. E mais, nem todos têm condições para o matrimônio. Vocês sabiam disso? Tem gente que fala, eu quero casar, mas tem gente que não tem condição de casar. Tem gente que fala, eu quero ser padre, mas tem gente que também não tem a vocação interior. Por isso é preciso uma caminhada de discernimento, não é? Por isso é preciso o tempo de namoro. Na entrevista, quando os casais, vão casar, o padre sempre pergunta, quanto tempo vocês estão namorando? Faz muito tempo já, e às vezes a gente se assusta com algumas respostas. Padre, fazem 3 meses. A gente se conheceu, a gente vai casar. 3 meses. Será que é suficiente para você conhecer um pouquinho só da vida do outro? Por isso é importante o tempo do namoro. E pode ser que o namoro não dê certo. E às vezes é melhor que não dê certo. É melhor chorar uma semana do que chorar a vida inteira depois. Porque nem todas as pessoas têm condições para o matrimônio. E nós temos em Campinas o Tribunal Eclesiástico, que pode ajudar muito bem diante dessa situação. Jesus insistiu, nem todos são capazes de entender isso, nem todos têm a mesma vocação à família. E o Senhor nos fala no final do Evangelho, alguns não se casarão por amor ao reino de Deus, por amor ao reino dos céus. Que hoje, queridos irmãos e irmãs, independente de qual seja a tua vocação, você possa experimentar o amor, a misericórdia, ouvir a voz, o chamado de Deus, que nos convoca mais uma vez a esta fidelidade, que eu não esqueça o sim que um dia eu disse ao Senhor. Se o marido e a mulher se esquecerem deste sim, ele tem que ser diário, as coisas ruins acontecem. Se o padre, o bispo se esquecer do seu sim, coisas ruins acontecem. Precisamos sempre nos lembrar do sim que nós demos a Deus, antes de qualquer outra pessoa, antes de dar a qualquer instituição. É um sim que nós damos verdadeiramente ao Senhor, para que nós possamos ser fiéis à nossa vocação, ao nosso chamado. Hoje, queridos irmãos e irmãs, eu tenho aqui à minha esquerda a imagem de São Maximiliano Maria Kolbe, santo de hoje. Celebramos a sua memória e mais do que isso, nós temos ali aos pés da imagem uma relíquia de São Maximiliano, que o Padre Eduardo nos emprestou para a celebração de hoje. Uma das partes do seu corpo está aqui. Ou seja, nós estamos diante de um pedaço, de uma parte, de um corpo, de um homem que viveu verdadeiramente a santidade. São Maximiliano nasceu em 1894 na Polônia. Franciscano de origem, fundou um movimento de apostolado mariano chamado Milícia da Imaculada. Foi preso pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial em 1941. Lançado no campo de extermínio, lançado nos campos de concentração na Polônia, em Auschwitz, heroicamente, ali ele viveu a sua missão de sacerdote, a sua missão de evangelizador. Aconteceu que um membro daquele campo acabou fugindo, e por causa da fuga de uma pessoa, 10 seriam sacrificadas. Eis que um pai de família, diante daquela sentença brutal, começou a chorar e desesperar-se. Minha mulher, meus filhinhos, dizia ele, não poderei vê-los de novo, não poderei vê-los nunca mais. É então, neste momento, que São Maximiliano, movido por amor, dirigiu-se ao oficial com a decisão própria, dizendo, permita-me que eu morra no lugar deste homem. Permita que eu morra no lugar deste pai de família. E se identificou, eu sou um padre católico. Queridos irmãos, queridas irmãs, São Maximiliano Maria Kolbe é exemplo, é testemunho de doação, para que nós possamos hoje nos alimentar também dele,
desse testemunho, diante das nossas escolhas, diante da nossa própria vocação, que olhando para a imagem dele, para a sua relíquia, nós possamos nos colocar diante de Deus com este mesmo espírito de doação, dentro de casa, dentro da família, para com os maridos, as esposas, os filhos, para com a nossa própria vocação sacerdotal. São Maximiliano disse: eu sou sacerdote. Ele não se escondeu diante da sua vocação. Homem de coração bondoso, homem de coração caridoso, que morreu dando a vida, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Em 10 de outubro de 1982, foi canonizado pelo seu compatriota, São João Paulo II, também polonês. O próprio Papa, em numerosos textos, chamava-o de um santo de um século difícil, por causa do nazismo, por causa da guerra. Se São João Paulo II estivesse hoje presente no meio de nós, ele diria a mesma coisa para cada um neste momento. Homens e mulheres que vivem num século cheio de dificuldades, e Deus sabe de todas as coisas. Que São Maximiliano Maria Kolbe interceda por nós, nos dê coragem de doar a nossa vida, nos dê coragem da fidelidade diante do nosso chamado, diante da nossa vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.